Eu gosto muito de Green Day, cara. É uma banda, assim, que tá sempre no meu top 5, sempre pegando o top 5 do Spotify nas retrospectivas. Eu gosto muito do som. E eu gosto também, além de Green Day, de capas de disco. Artes no geral, mas a arte de capa de disco me pega um pouco. Hoje, esses dois assuntos estão entrelaçados, porque eu quero falar com vocês sobre o que, para mim, é uma arte que representa muito bem um som e também uma época. Para mim, um fator muito importante de uma capa de disco é você conseguir representar muito bem aquilo que está sendo cantado no disco. Parece meio óbvio, mas tem muitos discos que não querem representar exatamente o que as músicas passam, e sim o que o autor está sentindo, o que o cantor está sentindo, ou então simplesmente pode ser uma imagem um pouco mais lúdica, enfim. Mas eu acho que quando a banda, o cantor, passa na capa exatamente aquilo que você está ouvindo, literalmente querendo representar, pra mim tem um tchanzinho a mais. E poucas fazem isso, como Dookie, o disco de 1994 do Green Day, que pra mim é o melhor deles. Bom, a gente vai conversar um pouco sobre isso, beleza? Eu sou o João e vem comigo saber por que essa capa é uma obra de arte. Pra quem não conhece, Green Day é uma banda de punk formada lá na Califórnia, mais especificamente em Rodeo, uma cidadezinha operária de lá, e é aquela típica história de amizade de infância, tá? Os amigos que querem montar uma banda se juntam e daí o resto é o resto. Até a gravação desse vídeo eles têm 14 discos de estúdio, né? Incluindo ali algumas coletâneas. Sendo o último lançado em 2024, que é o Saviors, que é um bom disco, cara. Eu gostei bastante. O maior de todos, com certeza, é American Idiot, de 2004. É o disco, assim, que revolucionou a carreira dos caras. Eles já estavam em declínio depois dos anos 90 e conseguiram subir de novo. Masterpiece, esse disco. Mas não tem jeito, o meu favorito e o alvo de estudo desse episódio é o Dookie, lançado em 1994. Eu vou até pedir licença para vocês para pegar aqui, ó, porque olha só. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Olha aí, Dookie. Um vinilzinho que eu ganhei de aniversário. Esse disco é lindo. Muito obrigado, inclusive, para a pessoa que me presenteou. Gosto muito de você sabe disso. Então, essa capa é maravilhosa, cheia de referências aos anos 90, referências da música. Aqui atrás temos, né, as pessoas no dia a dia andando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês rapidinho. Olha que coisa mais bela, cara. Olha que coisa mais bela. Azulzinho, bonitinho. Cara, incrível, incrível. Esse disco aqui é maravilhoso. Do começo ao fim, todas as músicas dele, pra mim, são boas. O American Idiot, ele é muito bom também, tá? Ele é um descasso, com certeza. Mas esse aqui me pega muito mais, e pelos motivos que a gente vai tratar aqui agora, beleza? Em 94, o Green Day estava na sua primeira fase, né? O primeiro disco deles, o Kerplunk, é de 91. Então, eles estão ali no começo da carreira ainda, né? Despontando como jovens punk rockers, beleza? Da Califórnia. Então, esse disco ele traz muito essa sonoridade e também nas letras, típico adolescente americano vivendo a sua vida, né? Você vai ver músicas aqui sobre briga com namorada. Não ter o que fazer, sabe aquela fase do adolescente onde ele não é mais uma criança, mas ele também ainda não é um adulto? A vida dele está começando a cobrar responsabilidades, mas ele ainda não é obrigado a ter essas responsabilidades, porque teoricamente ele não é um adulto funcional. Então ele pode passar o dia inteiro fumando maconha, jogando videogame, fazendo esse tipo de coisa. O disco trata muito sobre isso, né? Um adolescente suburbano que está passando por essa fase. E assim, todo mundo que já foi um adolescente, ou está sendo, consegue ser impactado por essa história, por essa áurea que o disco traz, mesmo não tendo a mesma vivência dele. Afinal de contas, estamos falando de um americano da Califórnia, e você pode ser, sei lá, um paulista, um goiano, ou no caso eu aqui, um fidelense, né, de Rio de Janeiro.
Mas mesmo assim, as coisinhas como amor não correspondido, brigas entre amizades, os pais enchendo o saco, todo mundo já passou por isso, tá ligado? E claro que a adolescência não poderia faltar rebeldia, né? Afinal de contas, você é um adolescente, tá entediado, ou seja, você vai fazer merda, né? Isso é sinônimo, na verdade, é um sinônimo. E não é só com as canções que esse disco transparece uma juventude noventista, muito rebelde e muito louca. Não. A arte do disco também conta essa história. Essa arte belíssima foi desenhada pelo Rich Butcher. E a ideia é muito clara, é ironizar, satirizar num lugar que é muito conhecido para a banda. Esse desenho da capa nada mais é do que a Telegraph Avenue, o lugar onde a banda passava muito tempo, né? Eles moravam por ali. Esse é um detalhe que eu acho muito interessante, porque o Green Day, nessa época, ele quis muito passar essa vibe de somos daqui, então estamos juntos. Porque a capa traz um desenho de um lugar de onde eles são. As referências na capa, tem várias referências que são de pessoas daquele local. E o próprio artista, para desenhar, tinha que ser alguém do local. O Rich, ele é um cara da área, tá ligado? Era um artista independente que andava por ali, tocava em algumas bandas punks. E o Billy Joel queria chamar esse cara, porque ele queria que alguém que soubesse de como é viver naquele lugar pudesse transparecer isso pra dentro da capa, tá ligado? Artistas undergrounds, independentes, lembrando que nessa época o Green Day ainda não era o Green Day, costumam ter muito essa veia, né, de ajudar, de querer trazer outros que estão subindo na cena ali junto com eles, né? Bom, pra quem não sabe, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, eu faço parte lá do projeto Vira-Lata com Gust. E a gente tem muito essa coisa também de incentivar muito os artistas independentes. É algo que a gente gosta de fazer. E falando sobre a arte em si, é toda feita à mão, com lápis de cor, então você vê essa texturinha granulada de um típico desenho à mão. É muito bonito, cara, é muito bonito. E o traço dele em si me lembra muito alguns quadrinhos assim dos anos 70, 80, esses quadrinhos de comédia, né? Tem muito essa vibe de underground mesmo. E a estrutura toda lembra muito uma coisa onde está o Wall-E, né? São muitas referências, você pode sair caçando, você perde um maior tempo olhando ali. Porra, tem cachorro jogando cocô em todo mundo. Bom, e tem muito cocô pra todo lado, né? Uma fixação um pouco como vocês viram. O disco se chamaria originalmente Liquid Duke, né? Que era uma piada interna ali porque a banda tinha muito problema intestinal, né? Eles comiam as paradas na estrada quando tava fazendo show, se cagava todo. E falou, porra, vamos botar o nome do disco disso, né? De Liquid Duke, né? Uma diarreia, caganeira. Só que aí a gravadora falou, não, mano, calma aí, tá pesado demais. E eles falaram, então vai ser só Duke. E aí os caras, porra, tá bom. Que nada mais é do que uma gíria infantil, né? Pra falar de cocô e coisas assim. Então é por isso que você vê vários macacos jogando cocô, cachorro jogando cocô. E a própria bomba, né? Duke explodindo no centro aí. Você pode ver um avião passando no meio do quadro, jogando várias bombas, escrito Duke, né? E, bom, por que tem esse avião na capa também é interessante, né? Porque quando foi chamado para desenhar, o Rich não teve muitas orientações, não. O Billy Joel chegou e falou assim, mano, vamos lançar um novo disco, crie uma capa pra gente. O nome dele é Duke. Valeu? E só isso. Então o cara não tinha muito referencial, o que ele ia fazer? Ele só sabia que o Billy Joel queria representar o local, a comunidade, queria que isso transparecesse no vídeo, beleza? Então ele passou tipo uma noite inteira antes de começar a desenhar ouvindo o disco anterior, o Kerplunk. E ele ouvia direto aquilo ali para poder sentir a vibe da banda. É uma coisa que eu gosto de fazer também quando eu vou fazer algumas ilustrações. E ele disse que a sonoridade do disco parecia muito a de um caça, fazendo um voo rasante, né, atacando, assim, sabe? Quando a gente vê em filmes de guerra e tudo mais. E ele falou que parecia isso, porque a banda era veloz, tinha aquele som porradeiro. Então, foi aí que ele teve essa ideia. Vou fazer um avião jogando uma bomba de cocô na cidade, com a explosão, o nome da Green Day sendo formado. E aí, a partir disso, ele foi preenchendo de referências da cidade, né? Se eu lembrar, eu vou botar aqui na descrição um artigo que eu achei listando todas as referências que tem na banda, no disco, perdão. Desde referências musicais, da TV, da época e coisas pessoais da banda. E por que
eu acho que essa capa, pra mim, é uma, assim, das mais perfeitas. É uma das minhas favoritas, a ponto, por exemplo, de eu receber aqui um presente de um vinilzinho que eu acho lindo, né? Eu tenho uma regra, vamos dizer assim, né? Uma coisa assim, que se eu acho aquela capa muito linda, eu falo assim, pô, essa capa aqui é muito linda, ela merece um vinilzão. É um elogio muito foda, tá ligado? Ela ficaria foda num vinil na minha coleção, é sinalização que aquela capa é muito bonita. Cara, como a gente viu aqui, ela é fruto de uma representação da época. Ela amarra muito bem o que são os anos 90, na minha opinião. O estilo de arte, as fontes, as cores escolhidas, o humor escatológico que, sabe, todo adolescente tem, de haha, eu sou muito louco, eu sou punk e tudo mais. Isso tudo pra mim tá excelentemente representado nos traços e na disposição do desenho que o Rich criou. Chega a ser confortável pra mim. Quando eu ouço esse disco, eu imediatamente lembro da capa. E quando eu vejo a capa enquanto estou ouvindo a música, elas conversam pra mim. Elas são perfeitas. Toda a sonoridade, toda a música, a letra que tá ali, tudo isso pra mim casa perfeitamente. Me coloca num lugar até de tranquilidade. Apesar de que é um disco punk e uma capa que fala de cocô, mas estranhamente pra mim me coloca num lugar de tranquilidade. Eu acho muito legal. E aí, você conhecia a história por trás dessa capa? Você quer conhecer o disco ou a banda? Conta pra mim aí. Se tiver alguma outra curiosidade que eu não falei aqui sobre a produção do disco, porque afinal de contas a gente tava focando só na capa, diz aqui pra mim. Anos depois, o Green Day mudou um pouco, né, o seu estilo e acabou se tornando mais politizado, trazendo músicas mais pesadas, falando novamente sobre a realidade da época, mas agora não eram mais adolescentes. Já eram adultos vivendo os problemas de um país que se envolve em guerra toda hora, destrói os sonhos daquelas pessoas que nascem nos subúrbios americanos. Que aí veio o American Idiot. A gente pode falar sobre ele futuramente também. Mas eu quero saber de você, o que você achou dessa história, se você já conheceu ou não. Diz pra mim aqui se tem algum outro disco com alguma outra capa bonita que você gosta muito. Quem sabe eu posso fazer também um vídeo pesquisando um pouco mais sobre ele, beleza? Eu sou o João, mais uma vez, agradecendo você por ter ficado até o final. Se quiser seguir nas redes sociais, vai ser muito bem-vindo. Não tem muita coisa legal por lá não, mas eu desenho, posso trocar uma ideia com você maneiro. E claro, se você sugerir um tema legal, eu posso fazer um vídeo. A gente fala sobre tudo aqui que seja relacionado à arte ou que a gente gosta, valeu? Muito obrigado, tamo junto e Punk Rock Never Die.